Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem, com saúde. Meu nome é Eduardo Klein Carmona, sou professor de Educação Física do campus Recanto das Emas e sou proponente dessa oficina do Qualifique Express, que é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do IFB. Vou começar aqui apresentando alguns slides para falar um pouquinho mais sobre a minha oficina. O nome da oficina se chama Práticas Esportivas Alternativas, Lazer do Trabalhador. Qual o objetivo dessa oficina? Ela vai ser feita em 8 encontros, tá? 8 aulas distintas que vão estar disponibilizadas aqui também na plataforma, na TV IFB. O objetivo do curso dessa oficina é promover aulas acerca de práticas esportivas alternativas, ou seja, experiências corporais que fujam das tradicionais e que se tornem possibilidades para que o trabalhador possa realizar em seus tempos de lazer. A gente vai trazer aqui 8 aulas distintas de algumas práticas, algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas, que podem ser feitas no momento de lazer, que algumas exigem alguns materiais esses que não são tão caros e que podem ser feitos com um número reduzido de pessoas, né? Porque a gente sabe que ainda estamos numa pandemia, então é importante que a gente se cuide, né? Ainda nesse período, é muito importante esse cuidado, mas a gente sabe que momentos de lazer ou que promovam a saúde são extremamente importantes para a nossa vida, para o nosso bem-estar físico, mental. Então, por isso, a gente está trazendo aqui algumas práticas para vocês através dessas aulas. E a aula de hoje a gente já vai ter uma prática que é o frescobol. Logo mais eu falo sobre ela. Quais são as práticas, então, que a gente vai ter aula, né? São o badminton, o beach tênis, a corrida. A gente vai dizer, mas corrida todo mundo faz. Mas tem alguns cuidados especiais que um especialista, um amigo meu, vai contar um pouquinho para vocês. O slackline, também conhecido como corda bamba, e hoje a gente encontra no Instagram, em várias mídias digitais, pessoas praticando. O Pilates, muito conhecido, né, muito falado, feito em grandes estúdios. O vôlei de praia, que exige um número pequeno de participantes. E a yoga. Vamos lá então, falar um pouquinho do frescobol. O frescobol ele é muito vinculado a ser um esporte de praia, né? Um esporte que está na praia e que nasceu na praia. E algumas coisas que as pessoas não sabem é que ele é um esporte genuinamente brasileiro e que ele também tem uma versão competitiva, não só algo pelo lazer, pela brincadeira que a gente conhece. Mas isso eu já vou falar um pouquinho mais para vocês. Então, o frescobol ele é muito popular nas praias do Brasil, mas não só em praias. A gente pode praticar o frescobol, pode praticar dentro de casa, pode, claro, com certos cuidados, pode praticar num parque, numa rua, em alguns espaços. A gente só precisa de, no mínimo, 2 pessoas para poder praticar o frescobol. Ele foi uma prática mais ou menos criada na década de 40. Nesse primeiro período, ele foi criado lá no Rio de Janeiro. Houve algumas adaptações, as pessoas pegaram a bolinha que tinha do tênis e umas raquetes de madeira. Por quê? Que as raquetes de metal, de algum material assim, estragavam próximos à praia, porque devido à corrosão mesmo, né? Então eles adaptaram para um material de madeira. E a bolinha que era de tênis tradicional, com aquele tecido verdinho, né, aquela partezinha assim, ela era retirada e ficava só com a parte de borracha. Diz a lenda, né, não se tem ao certo o porquê e a certeza como ele foi criado, mas se dizia que algumas pessoas diziam que às tardes as senhoras andavam pelas ruas, né, das praias do Rio de Janeiro para pegar o frescor de tarde. E esse esporte, de forma de brincadeira, ele era praticado lá. E as pessoas, os turistas que vinham ao Brasil e viam essa prática, eles não conseguiam praticar ela no horário com maior sol ou que tivessem muito quente. Então eles praticavam no horário mais fresco, no horário do frescor da tarde. E como eles tinham dificuldade e não tinham um nome ainda característico, eles falaram que era frescor ball. Então juntava com o frescor da tarde e mais o ball
da bola e que depois se popularizou e ficou como o frescobol. Ele é conhecido como um esporte genuinamente brasileiro, ele tem uma versão mais competitiva, mas ele nasce muito como uma brincadeira, como um modo de entretenimento das pessoas que frequentavam principalmente essas praias do Rio de Janeiro. E depois a gente hoje já conhece, vê kits de frescobol em todo o Brasil e até mesmo no exterior. O Milor Fernandes, né, um grande humorista, uma grande personalidade brasileira, ele fez uma homenagem ao frescobol e ele também se diz que ele foi um dos criadores da prática do frescobol. Ele foi responsável por um painel que fica na Praça Sara Kubitschek, em Copacabana, e até ele fez essa homenagem, colocando uma escrita, né, uma dedicatória ao frescobol. Ele diz assim: homenagem ao frescobol, esporte inventado no Brasil nos anos 50, neste exato local, entre o posto 4 e 6. Único esporte com espírito esportivo, sem disputa formal, vencidos ou vencedores. Isso porque o frescobol ele nasce muito como uma brincadeira, né? Como um modo de diversão, com o objetivo de fazer com que a bolinha não caia no chão. Mas isso eu já vou falar no próximo slide. O frescobol, então, ele é um esporte principalmente de praia, mas ele pode ser praticado em qualquer outro ambiente, né? E qual é o objetivo dele? É manter a bolinha no ar, né? Essa bolinha que é uma bolinha de borracha, sem com que ela caia entre 2 ou 3 praticantes, ou até mais, dependendo se a gente for fazendo no momento de lazer. Mas, principalmente, 2 pessoas, né? E o objetivo de fazer com que a bolinha não caia. Isso como um modo mais dinâmico, ou como um modo dinâmico não, mas como um modo de brincadeira, né? De diversão. Ele é entendido, né? Eu posso dizer que ele é entendido como um esporte de cooperação que ele exige agilidade, né? Para se movimentar, não fazendo com que a bolinha caia no chão. Tem que imprimir força na bolinha para que ela vá até o adversário. E também a coordenação olho-mão, né? De eu conseguir olhar onde a bolinha vai e fazer com que o meu braço tenha uma extensão, uma flexão, para chegar até próximo à bolinha e rebater ela, né? Então exige muito essa coordenação, como também outras capacidades orgânicas nossas que também são exigidas, mas só quis destacar algumas delas. Ele é entendido como um esporte de apresentação, né, onde não tem um oponente, né, não há um tipo de rivalidade, então as pessoas que jogam estão só se apresentando, se divertindo, né, mas na versão competitiva ela tem um pouquinho umas características diferentes, mas a dupla tem que fazer jogadas. Eu não estou competindo com com a minha dupla. A minha dupla é meu parceiro, né? Uma pessoa que joga junto comigo. E normalmente no frescobol existem jogadas de ataque e defesa, ou seja, jogadas de ataque eu vou imprimir mais força na bolinha e ataques de defesa eu vou defender esse ataque, essa força que vem vindo com a bolinha, devolvendo para o meu adversário. Né? Adversário não, para minha dupla, perdão. Vamos lá. O frescobol já na parte competitiva, que com o tempo, né, ele nasce como uma brincadeira, ele se permanece muito como uma brincadeira e muitas pessoas praticam o frescobol como brincadeira de modo não competitivo, mas como um modo de entretenimento, de lazer, mas com o tempo ele também foi sendo criada uma versão competitiva do frescobol. E essa versão competitiva, ela tem algumas características, né? Então, o que tem que ter numa competição de frescobol, e assim, o que é avaliado muitas vezes numa competição de frescobol? A continuidade do jogo, então, quanto menos a bolinha cair, é melhor. Normalmente é um jogo de 5 minutos. O jogo de frescobol, ele pode ser em dupla ou trio, mas normalmente a gente vê dupla, né? E tem a paralisação do cronômetro toda vez que a bolinha cai no chão. Então, assim, quanto menos cair, melhor. E tem uma questão de pontuação que os atletas vão perdendo caso a bolinha ela caia, né, no chão. Velocidade, como no tênis e como em alguns equipamentos, até esses equipamentos de multa, eles medem velocidade dos objetos. Existe quase uma espécie de uma arma que mede com um sensor a velocidade. E dependendo do estilo da competição, eles veem a velocidade que a bolinha vai entre um jogador e outro, né, da dupla.
Então, quanto mais veloz, melhor. Então, tem uma questão também é avaliada. Também, dentro do frescobol competitivo, existe uma questão do equilíbrio. E esse equilíbrio ele é entendido como o número de ataques e o número de defesas que são realizados entre os membros da dupla. Eles tentam o que a gente tem que sempre buscar nesse jogo, para essa versão competitiva, é que não somente uma pessoa fique atacando e a outra defendendo. Na versão inicial, mais competitiva, assim, antes de chegar a como está agora, se buscava ter uma pessoa que era específica de defesa e a outra específica de ataque. Mas hoje viu que é necessário que os atletas sejam mais completos, né? Os praticantes sejam mais completos. Então, na versão competitiva, se busca um equilíbrio entre as ações de ataque e as ações de defesa. E um dado interessante, só para mostrar para vocês, já existiu um primeiro campeonato mundial de frescobol, que ele foi realizado em 2015, no México. Então, ele saiu do âmbito brasileiro, ele já está sendo conhecido no mundo. A gente vai ver em alguns outros lugares, em alguns outros países que já praticam o frescobol. Quem sabe algum dia ele pode ser um esporte que participe de grandes competições, né? Um dia, quem sabe, a gente pode ver isso. Mas é um esporte que nem eu falei, tipicamente brasileiro, nasce como um modo de entretenimento, de brincadeira, e que aos pouquinhos também foi tendo uma versão competitiva. Mas ao âmbito da brincadeira, da cordialidade, sem ter uma disputa entre os dois participantes, os dois praticantes, e isso ainda é um espírito, algo muito arraigado ao frescobol. O frescobol, como eu falei para vocês, e pensando na versão um pouco mais competitiva, ele pode ser praticado em duplas, né, jogado por dois atletas, entre um e outro, ou também conhecido como trio ou trinca, que são 3 atletas, 3 praticantes, né, sendo 2 de um lado e 1 do outro, que daí ele é conhecido como pivô. Normalmente, nessa brincadeira dos 3, ou mesmo em competição, normalmente os 2 que ficam do mesmo lado são mais atacantes, né? Eles imprimem mais jogadas de ataque, e o atleta que fica do outro lado, né, o pivô, ele faz mais movimentações de defesa. Aqui só para mostrar para vocês, né, numa questão mais do frescobol mais competitivo, a gente vê que existe uma arena também marcada, ela tem algumas limitações, né, delimitações, onde os atletas têm que fazer as jogadas entre um e o outro. Então a gente pode ver aqui 2 praticantes, né? E aqui a gente pode ver já a versão do trio. Então o atleta desse lado é o pivô e dos outros lados tem os outros 2 atletas. Normalmente que está desse lado, né, o que fica solitário faz mais ações de defesa, enquanto os outros fazem ações de ataque. Normalmente quando há competição, né, quando o esporte ele se torna mais competitivo, mesmo nessa versão mais competitiva do frescobol, eles colocam algumas telas de proteção, algumas coisas para a bolinha não ir muito longe, não ter que buscar durante a competição. Quais são os equipamentos, né, para a gente praticar o frescobol, né? Eu já vinha falando para vocês, mas normalmente é uma raquete de madeira e também tem uma versão de fibra de vidro. Ela pode ser oca ou maciça, né? Depende da raquete, e isso pode fazer com que influencie até na velocidade que a bolinha é rebatida entre um e outro, né? Ela tem algumas dimensões, então ela tem 50 centímetros de comprimento, né? Desde o início do cabo até a ponta da raquete, e 25 centímetros de largura. Normalmente ela tem esse formato oval para que a bolinha seja rebatida, né? E o cabo dela normalmente também tem uma proteção antiaderente, né? Antiderrapante, para fazer com que a raquete não saia da mão com facilidade, né? Às vezes quando sua e tudo mais, que não tenha esse perigo. Então, normalmente é isso. Podem ser coloridas também, diversas, isso a gente vai ver, ou tradicionais mesmo na cor da madeira. A bolinha, ela é uma bolinha de borracha pressurizada, como antes ela era a bolinha do tênis, né, lá no início. Ela perde a parte do envolvimento do que tinha da bolinha do tênis, né, aquela parte de pelica, assim,
fica com uma bolinha mais de borracha. Essa borracha hoje ela é um pouco mais grossa e até um pouco mais pesada, para fazer com que as pessoas tenham que imprimir uma certa força para lançar entre um e outro. Ela tem um diâmetro de 5 centímetros, 5,7 centímetros, pode ter diversas cores, né? A gente vai ver cores variadas, né? E quando a gente vê que essa bolinha de borracha ela é mais dura, né? E principalmente a gente vê na versão mais competitiva, ela vai atingir uma maior velocidade nas jogadas entre os praticantes, tá? Existem diversas formas também de rebater a bolinha e às vezes a gente vai encontrar pessoas jogando e segurando a raquete de diversas formas, tá? Mas principalmente a gente segurar ela com o cabo, né, no cabo direitinho e fazer algumas movimentações com a mão. Como no tênis, em outros esportes, o pádel, né, os esportes com raquete, a gente vai ver muito a questão do forehand e do backhand, né, que são movimentações que a gente faz com a mão. E a gente vai ver muito os iniciantes do esporte segurando a raquete de baixo para cima, né? Então isso é muito comum. Vou mostrar aqui algumas imagenzinhas para vocês. Então aqui, se a gente olhar, essas aqui são pessoas iniciantes, elas seguram de baixo para cima, né? A raquete, né? Tendo um pouquinho mais de dificuldade, quer dizer, como é uma dificuldade não, mas por estar iniciando na modalidade, às vezes as pessoas se sentem mais seguras, rebatendo de baixo para cima, tem que fazer um pouquinho mais de força, né? Mas as pessoas se sentem mais seguras para fazer esse tipo de rebatida no início. O forehand a gente segura a raquete com a mão dominante e normalmente é o lado que a gente bate com a parte de dentro da mão na bolinha, então fica mais fácil e normalmente a gente consegue imprimir um pouco mais de força, né? A gente utiliza sempre, né, utilizando a mão dominante, que a gente vai poder fazer isso e imprimir um pouco mais de força. O backhand, já a gente vai ver que a gente vai rebater a bolinha com as costas da mão, né, segurando no cabo. Então, aqui a gente pode ver, pelo menos essa atleta participando, né, ou praticante numa praia, a bolinha ela vai bater na raquete dela, né, e ela vai estar rebatendo com um movimento com as costas da mão. Isso exige um pouquinho mais de força do praticante ao fazer esse tipo de rebatida, certo? Eu utilizei esse trabalho como referência para estudar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais do frescobol. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de conhecer mais o frescobol e convido a todos para, de alguma forma, né, tentar se arriscar nessa prática. Ela pode ser feita dentro de casa, num parque, na praia. Não é porque ela nasceu nas areias que ela tem que estar presa às areias. Um kit de frescobol hoje, né, com pelo menos 2 raquetes e uma bolinha, é um kit relativamente barato. A gente pode comprar em torno de 40 a 60 reais, havendo outros mais caros também, mas mais populares a gente consegue comprar nesse preço e vai ser uma oportunidade de brincar, de se divertir com a família, com os amigos, né? Com os amigos, digo, não nesse momento, que é um pouco mais difícil, mas a gente consegue participar sim, praticar um pouquinho. E é um modo de entretenimento e lazer muito bacana. Espero que vocês tenham gostado e logo nas próximas aulas vocês vão ver um pouquinho mais de outras práticas também. E fiquem à vontade para também praticar um pouquinho o frescobol.